A paz do Senhor Jesus a todos que estão assistindo esse vídeo, que Deus os abençoe grandemente. Amados, nós vamos dar início agora a um tema, os lobos devoradores. Nós vamos tratar de falsas doutrinas, nós vamos aprender um pouco como Satanás atua desde Gênesis capítulo 3 até o presente momento, através de falsas doutrinas, falsas religião, o sistema eletrônico, as redes sociais, os meios que Satanás atua diretamente para afastar o homem do conhecimento da verdade e tirar aqueles que já estão na presença de Cristo. Há um conflito, há uma batalha no mundo espiritual onde Satanás não se cansa para enganar o ser humano e impedir a sua redenção em Cristo Jesus por não vir ao conhecimento da verdade, mas aprisionar o homem ao conhecimento da mentira, através de falsos ensinamentos e tantos outros meios que ele usa para enganar o homem. Amém? Quero ler aqui para os irmãos 1 Coríntios 14, versículo 29, que está escrito assim: e fale 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Nós vamos aprender o que significa esse julgar. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo 10, que está escrito assim: e logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Verso 11: ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Verso 12: de sorte que creram muito deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. Esse é um princípio muito importante. Quando Paulo fala em 14, versículo 29, e fale 1 ou 2 ou 3 profetas, e os outros julguem, ali onde está sendo ministrado, independente do lugar a palavra, se é na igreja, se é na rua, o profeta está usando a palavra de Deus, ele está ministrando ali, independente de que é pastor, que é diácono, missionário, independente do seu cargo eclesiástico, ele está pregando o nome de Cristo usando a palavra ali. Mas é de suma importância os ouvintes acompanhar aquilo que se prega e aquilo que está sendo ensinado por eles. Porque quando você acompanha ou você tem um conhecimento das Sagradas Escrituras, você vai poder julgar aquilo que você está ouvindo. Nós não podemos julgar algo que nós não conhecemos. Então, isso aí é um meio por onde Satanás tem entrado com muitas falsas doutrinas, levando a muitos ao engano e à perdição, por intermédio de falsas doutrinas, e o homem não compreendendo, não tendo entendimento da palavra, termina sendo sugado e envolvido e preso nesses ensinos, que aparentemente é a palavra de Deus. Então nós julgamos quando nós ouvimos a mensagem, como está escrito no capítulo 17 de Atos, o versículo 10, 11 e 12. Aqui você vê que Paulo e Silas estão pregando na sinagoga dos judeus, ali aos sábados, mas durante o tempo que ele estava ministrando, as pessoas que estavam ouvindo ali estavam acompanhando aquilo que ele estava ensinando, falando de Cristo, usando a primeira aliança, o Antigo Testamento, e proferindo o nome de Cristo, que Cristo era o Messias, é o Salvador que Deus tinha prometido em todos os profetas. E ali o resultado disso, deles examinar os ouvintes, o que estava sendo pregado, houve convenção. Eles foram convencidos que ali estava sendo pregada a palavra de Deus, pois eles tinham também a palavra de Deus e estavam acompanhando aquilo que estava sendo ensinado. Então muitas pessoas estão sendo enganadas porque não têm esse conhecimento. Ou uns conhecem um pouco, outros conhecem mais e outros não têm conhecimento algum. Então o diabo ele entra por este ponto, e termina enganando, como tem enganado milhares de pessoas em toda a terra. Amém? Mas nós vamos aprender bastante desse ensino. Eu creio que vai ser de grande valia para nós todos. E o Senhor vai abrir os nossos olhos mais e mais. Amém? Quero ler com os irmãos Evangelho de João 8, versículo 48. Versículo 44 está escrito assim: Vós tende por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai?
ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Nós temos aqui várias revelações. Primeiro, Jesus está dizendo aqui, vós tende por pai o diabo. Ele estava falando ali, pregando. Por quê, irmãos? Porque tem muitas pessoas que proferem o nome do Senhor, conhecem a palavra, mas não vivem a palavra. É o que o Senhor estava falando aqui. Nós vemos aqui o versículo 43 que está escrito assim: por que não entendeis a minha linguagem? Ele está fazendo uma pergunta para o povo. Por não poder de ouvir a minha palavra. Ou seja, o povo não está entendendo a palavra de Cristo, a ministração de Cristo, o evangelho de Cristo, por não ter fé e não ouvir. Se ouvir é não crer na mensagem deles, não creram na mensagem. Então, no versículo 44, ele segue dizendo, vós tende por pai o diabo. Porque quando nós não recebemos a mensagem de Cristo, não cremos na mensagem de Cristo, não existe uma terceira opção. Se nós não cremos no reino de Deus, nós vamos ficar presos ao reino de Satanás, obviamente. Amém? E ele aqui fala diversas revelações só dentro desse texto. Ele é homicida desde o princípio. Nós sabemos do primeiro homicídio, ou seja, de Caim, que matou seu próprio irmão Abel. Caim permitiu Satanás dominar o seu coração, a sua mente, enchendo o seu coração de inveja, de ódio, e isso foi sendo inflamado até que Caim matou seu próprio irmão por inveja. Não é diferente no nosso dia. Nós vemos muitos casos assim. E Satanás assim ele vai atuando, semeando a maldade, o ódio no coração do homem, quando Cristo ele veio para plantar o amor, porque somente através do amor de Deus nós podemos viver em comunhão, ter um amor fraternal entre pessoas convertidas em Cristo Jesus. E nós vemos aqui também que não há verdade nele. O próprio texto está dizendo, não há verdade nele. E mais uma revelação, ele é pai da mentira. Então observe, se ele é pai da mentira, ele tem filhos. Não é verdade? E vamos ver isso. Primeira carta de João, capítulo 3, o versículo 10, está escrito assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Existem os filhos de Deus e existem os filhos do diabo. Ainda que todo ser humano é criação de Deus, tudo é criação de Deus, todavia o homem ele se separou de Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Capítulo 3, versículo 23 de Romanos. O capítulo 5, versículo 12, segue dizendo: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então Cristo ele veio para trazer a harmonia, trazer a união, trazer a unificação do homem com o seu Criador. Mas quando nós rejeitamos a mensagem da cruz, automaticamente nós nos tornamos filho do diabo, por não aceitar ser filho de Deus pela fé em Cristo Jesus, sendo regenerado novamente, ou seja, nascer de novo. Amém? Vamos ler mais um texto que confirma esse ensino dos filhos de Deus e os filhos do diabo. Capítulo 13, o versículo 38 e 39 de Mateus. Está escrito assim: o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do diabo. Versículo 39, o inimigo que semeou é o diabo. Então os filhos do reino são os filhos de Deus. É o que ouviram a mensagem da cruz, é o que ouviram a palavra do Senhor e se converteram. E os filhos, os joios são os filhos do maligno. Quem é o maligno? É o diabo. O diabo semeou no coração do homem os seus falsos ensinos. E isso entra através de religião, através de tantas coisas que nós vemos diariamente, isso desde o princípio, e tende cada dia mais só crescer, levando o homem para longe, afastando o homem da palavra e da verdade de Deus, levando o homem aos deleites do mundo. Amém, irmãos? Então nós vamos aprender muitas coisas aqui. Então, se existe o pai, existe o filho. E se existe o pai, existe o filho, existe a mãe, também. Então nós vamos ver aqui Apocalipse capítulo 17. Apocalipse capítulo 17, que está escrito assim a partir do versículo 1. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentado sobre muitas águas, com a qual se prostituiu os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Verso 3. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlate,
que estava cheia de nome de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Verso 4, e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro, e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Verso 5, e na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominação da terra. E vi que a mulher estava embriagada com o sangue do santo e do sangue das testemunhas de Jesus. Então vê aqui, a mãe das prostituições da terra. Essa grande Babilônia aqui, ela enquadra desde o princípio, não somente o governo, o império do anticristo que há de se levantar no futuro, né? Mas a grande Babilônia envolve todo o sistema do pecado, do erro, né? Se compõe nesta grande Babilônia que será destruída pela ocasião da vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo e o estabelecimento do seu reino milenar sobre a terra. Então, aqui nós vemos mulher, e mulher na Bíblia representa, assim como a mulher na Bíblia representa, né, a noiva de Cristo e futuramente a esposa de Cristo, quando ele vier arrebatar a sua igreja, assim também Satanás, né, quase parecido, quase igualmente, ele é pai, então hoje ele já tem a sua esposa, ou seja, aqueles que seguem os seus ensinos, aqueles que seguem os seus caminhos, que faz a vontade da carne, está preso no pecado, fazendo a vontade do diabo. Então essa mulher aqui representa a mãe das prostituição da terra. Então a mãe, ela tem filho. Satanás, ele é pai, ele tem filho. Então aqueles é a mesma coisa dos filhos. Amém? Filhos tem que ter a mãe e tem que ter o pai. Então essa linguagem nos ensina esse princípio. Amém? Satanás, ele está atuando e ele tem aí os seus falsos ministros, os seus falsos profetas corrompendo o mundo inteiro através de tantos ensinos para enganar o homem e levar o homem à condenação eterna. Vamos continuar no segundo vídeo. Assista, porque eu creio que vai ser de grande valia para nós todos. Amém? Deus abençoe.